Obrigada, senhor presidente. A questão de ordem que eu submeto a Vossa Excelência é uma questão de ordem relativa ao processo e ao rito. Com fulcro no artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado, combinado com os artigos 250, 261, parágrafo 1º e 316, todos do Regimento Interno, apresentamos a seguinte questão de ordem. O artigo 316 do Regimento Interno assegura aos senadores: proclamado o resultado da votação, é lícito ao senador encaminhar à mesa para publicação declaração de voto. Respaldados nesse direito, os senadores Lindbergh Farias, eu, Humberto Costa, Fátima Bezerra, Teomário Mota e Vanessa Graziotin, protocolamos sob o número 16.419, 15.422/19, no dia 4 de agosto de 2016, na Secretaria da Comissão Especial do Impeachment, nossa declaração de voto pela rejeição do parecer do relator, senador Antônio Augusto Anastasia, e consequente impronúncia da senhora Presidente da República. O artigo 211, inciso 5º do Regimento Interno, assim estabelece: constituem as proposições em, cita várias, inciso 5, pareceres, que nós grifamos. Ao seu turno, o artigo 250 do Regimento Interno prevê: será publicado em avulso eletrônico para distribuição aos senadores e comissões o texto de toda a proposição apresentada ao Senado. Elenca parágrafo único e vários incisos, entre eles inciso 4. Os relatórios e demais documentos referidos no artigo 261. Por sua vez, o referido artigo 261 determina: o processo referente a cada proposição, salvo emenda, será organizado de acordo com as seguintes normas. Parágrafo 1º. Serão mantidos nos processos os relatórios que não chegarem a se transformar em pareceres, nem em votos em separados, bem como os estudos e documentos sobre a matéria apresentados nas comissões. Dos dispositivos citados, senhor presidente, tem-se claramente que a declaração de voto encaminhada pelos senadores que assina deveria ter sido publicada no avulso eletrônico nos termos do disposto no artigo 250 do Regimento Interno, ser mantida no processo, incluindo a página da Comissão Especial do Impeachment, pelo que consta no artigo 261, parágrafo 1º do Regimento Interno. Cumpre registrar ainda, senhor presidente, que a referida declaração de voto não consta da publicação do suplemento ao Diário do Senado Federal, número 122, de 5 de agosto de 2016, e sequer foi publicada na ata da 31ª reunião da Comissão Especial de Impeachment, impedindo assim que os senadores desta Casa tomassem conhecimento de todos os documentos apresentados na comissão e dos argumentos ali lançados, e assim formassem juízo individual para a votação. Por fim, o item 14 da resolução, que trata do rito do impeachment nessa fase da pronúncia, prevê, senhor presidente, parecer da comissão especial a ser emitido no prazo de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação, publicação e distribuição do parecer, com todas as peças que o instruíram aos senadores. Inclusão do parecer na ordem do dia dentro de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição. Inclusão no parecer da ordem do dia dentro de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição. A questão de ordem que temos a apresentar, portanto, é para que, em obediência às regras claras do Regimento Interno do Senado Federal, acima transcritos, Vossa Excelência determine a publicação nos avulsos, inclusive na ata da reunião da Comissão Especial de Impeachment, da declaração de voto apresentada, bem como sua inclusão no processo, inclusive na publicação online, onde constam os relatórios e o voto em separado. Em consequência, que Vossa Excelência determine a devolução do prazo de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição aos senhores senadores, de acordo com o disposto no item 14 do rito definido pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se, portanto, senhor presidente, de uma questão de ordem de grande relevância, posto que a declaração de votos ela é parte de todo o processado. Inclusive, foi impedida
um pouco antes de terminar a reunião da comissão, quando tentei dizer ao presidente da comissão que nós tínhamos protocolado a declaração de votos. E a sessão foi encerrada sem nos permitir que falássemos a respeito. Senhora senadora, eu tenho que ser muito rígido com o tempo. Eu peço escusas a Vossa Excelência. Vossa Excelência esgotou com muito brilho essa questão de ordem que apresentou. Não, a senhora está sem áudio. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, está entendida a questão. Obrigada, senhor presidente. A questão de ordem que eu submeto a Vossa Excelência é uma questão de ordem relativa ao processo e ao rito. Com fulcro no artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado, combinado com os artigos 250, 261, parágrafo 1º e 316, todos do Regimento Interno, apresentamos a seguinte questão de ordem. O artigo 316 do Regimento Interno assegura aos senadores: proclamado o resultado da votação, é lícito ao senador encaminhar à mesa para publicação declaração de voto. Respaldados nesse direito, os senadores Lindbergh Farias, eu, Humberto Costa, Fátima Bezerra, Teomário Mota e Vanessa Graziotin, protocolamos sob o número 16.419, 15.422/19, no dia 4 de agosto de 2016, na Secretaria da Comissão Especial do Impeachment, para que, em obediência às regras claras do Regimento Interno do Senado Federal, acima transcritos, Vossa Excelência determine a publicação nos avulsos, inclusive na ata da reunião da Comissão Especial de Impeachment, da declaração de voto apresentada, bem como sua inclusão no processo, inclusive na publicação online, onde constam os relatórios e o voto em separado. Em consequência, que Vossa Excelência determine a devolução do prazo de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição aos senhores senadores, de acordo com o disposto no item 14 do rito definido pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se, portanto, senhor presidente, de uma questão de ordem de grande relevância, posto que a declaração de votos ela é parte de todo o processado. Inclusive, fui impedida, um pouco antes de terminar a reunião da comissão, quando tentei dizer ao presidente da comissão que nós tínhamos protocolado a declaração de voto. Nossa declaração de voto pela rejeição do parecer do relator, senador Antônio Augusto Anastasia, e consequente impronúncia da senhora presidente da República. O artigo 211, inciso 5º do Regimento Interno, assim estabelece: constituem as proposições em, cita várias, inciso 5, pareceres, que nós grifamos. Ao seu turno, o artigo 250 do Regimento Interno prevê: será publicado em avulso eletrônico para distribuição aos senadores e comissões o texto de toda a proposição apresentada ao Senado. Elenca parágrafo único e vários incisos, entre eles inciso 4. Os relatórios e demais documentos referidos no artigo 261. Por sua vez, o referido artigo 261 determina: o processo referente a cada proposição, salvo emenda, será organizado de acordo com as seguintes normas. Parágrafo 1º. Serão mantidos nos processos os relatórios que não chegarem a se transformar em pareceres, nem em votos em separados, bem como os estudos e documentos sobre a matéria apresentados nas comissões. Dos dispositivos citados, senhor presidente, tem-se claramente que a declaração de voto encaminhada pelos senadores que assina deveria ter sido publicada no avulso eletrônico nos termos do disposto no artigo 250 do Regimento Interno, ser mantida no processo, incluindo a página da Comissão Especial do Impeachment, pelo que consta no artigo 261, parágrafo 1º do Regimento Interno. Cumpre registrar ainda, senhor presidente, que a referida declaração de voto não consta da publicação do suplemento ao Diário do Senado Federal, número 122, de 5 de agosto de 2016, e sequer foi publicada na ata da 31ª reunião da Comissão Especial de Impeachment, impedindo assim que os senadores desta Casa tomassem conhecimento de todos os documentos apresentados na comissão e dos argumentos ali lançados,
e assim formassem juízo individual para a votação. Por fim, o item 14 da resolução, que trata do rito do impeachment nessa fase da pronúncia, prevê, senhor presidente, parecer da comissão especial a ser emitido no prazo de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação, publicação e distribuição do parecer, com todas as peças que o instruíram aos senadores. Inclusão do parecer na ordem do dia dentro de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição. Inclusão no parecer da ordem do dia dentro de 48 horas, no mínimo, a contar de sua distribuição. A questão de ordem que temos a apresentar, portanto,